Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, continuando aqui neste nossa aula que é de número 14, o nosso vídeo, né? Muita coisa nós já vimos dentro desta sessão do Antigo Testamento, chamada Pentateuco, aqui no nosso curso Ensinai, curso bíblico e teológico. Agora nós vamos adentrar no último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio. Nós já falamos que este nome significa segunda lei ou repetição da lei, né, que Moisés vai repetir tudo e vai trazer interpretações também, como diz aqui, o livro é um resumo do conteúdo dos 4 livros anteriores, particularmente de Êxodo e Números, porém ultrapassa esse registro pelo fato de os interpretar e adaptar, porque agora, depois de 40 anos, é uma nova geração que não ouviram aquilo que Moisés havia dito lá no deserto, no livro de Êxodo e Números. Então agora, Moisés, como grande líder que ele foi, ele cuida de trazer todas essas instruções e informações também para essa nova geração, traz algumas interpretações, algumas explicações e também adaptação, porque agora o povo vai parar de caminhar pelo deserto e vão entrar na terra e vão fixar moradias lá. E Moisés, então, vem trazer toda esta instrução para eles, né? A sua mensagem central é espiritual, fé e obediência para receber a terra prometida. Então, ou seja, precisa crer e precisa obedecer para receber as promessas de Deus. O lugar que eles estão é no Mar Morto, a região, né, geográfica, pertinho ali do Mar Morto, pertinho ali do Rio Jordão, porque o Rio Jordão, ele desemboca, ele acaba ali no Mar Morto, então eles estão pertinho de entrar na terra de Canaã. E diz assim, além do Jordão, na terra de Moabe, começou Moisés a declarar esta lei, dizendo, o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo. Então agora ele começa a repetir para essa turma, dizendo, o Senhor nos falou quando nós estávamos lá em Horebe, quando nós estávamos lá em outros lugares. E ele começa a trazer toda a repetição do discurso que Deus tinha dado, das leis, né? E agora instruindo esse povo para eles entrarem na terra prometida. O autor é Moisés, Moisés é declarado autor dos discursos que compõem a maior parte da sua obra e provavelmente o relato do final do livro que trata da morte de Moisés deva ter sido então Josué que escreveu, uma vez que Moisés, que está relatado ali a morte do próprio Moisés. E o panorama é, Moisés recapitulou e renovou o concerto de Deus com Israel. Pronunciou 3 importantes discursos inspirados, que diz, no primeiro discurso lembrou-lhes a história e o fracasso desde o Sinai e exortou a geração a temer ao Senhor. Então, além dele mostrar os erros deles, né, a palavra que Deus havia dado a eles, ele exortou a eles tomar cuidado, não repetir isso. E no segundo discurso recapitulou e focou muitas leis do concerto a respeito do culto e da vida social. Então ele vai dar instruções para que eles, ao formar a sua sociedade agora, ali na Palestina, eles saberem como deveriam manter no relacionamento. No terceiro discurso, declarou ao povo bênçãos e maldições relativas à sua obediência ou desobediência. Aqui foi feita a 5ª aliança, que é chamada aliança palestínica, né? O famoso Deuteronômio 28, onde fala sobre as bênçãos e as maldições. Se obedecessem a Deus, iriam estar e seguir seus estatutos, receberiam as bênçãos, se não, receberiam as maldições. O capítulo 6 contém o Shema, ou seja, ouça Israel, que é o chamado Shema de Deus, ou Shema, que Deus é único e devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a alma, de todo o nosso entendimento. Os capítulos finais incluem a nomeação de Josué como sucessor de Moisés, na árdua tarefa de introduzir o povo à terra prometida. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, respondeu citando trechos de Deuteronômio, né?
lá no Novo Testamento, nós vemos essa passagem aqui na boca de Jesus, quando ele diz assim, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. E quando lhe perguntaram qual era o grande mandamento, a resposta também de Jesus foi Deuteronômio capítulo 6. E ele responde isso em Mateus 22, dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Uma profecia messiânica é citada 2 vezes também em Atos dos Apóstolos, que diz assim, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu, ouça-no. E aqui em Atos diz assim, pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouça-no em tudo o que ele disser. Então essa profecia aqui, ela foi interpretada em Atos dos Apóstolos como que Moisés estava falando de Jesus, por isso é uma profecia messiânica. 4 leis espirituais de Israel. Yahvé é o único Senhor, amarás ao Senhor teu Deus, temerás ao Senhor teu Deus e servirás ao Senhor teu Deus. Que instruções maravilhosas que nós temos dentro dessa seção chamada Pentateuco, né? Que são situações que nós devemos prestar muita atenção. Lembre você que além dos fatos, das narrativas históricas, tem por trás esta ilustração da igreja caminhando aqui na terra. A passagem pelo Mar Vermelho simboliza o batismo. Todas as normas que nós devemos guardar para nos afastar do pecado, as purificações, né? E que a fé e a obediência é que nos fará entrar no reino de Deus, na nova Canaã celestial, na nova Jerusalém celestial. E Moisés, então, encerra esse livro, nomeando Josué como seu sucessor, e quando nós estivermos, então, lá nos livros históricos, que o primeiro livro histórico, que da segunda seção do Antigo Testamento, nós vamos começar com o livro de Josué. Então, Josué vai fazer recapitular um pouquinho sobre Deuteronômio, a morte de Moisés, e adentra, então, numa nova história, numa nova etapa. E a conclusão diz assim, os 5 livros de Pentateuco possuem uma conexão bem tênue. As histórias desenvolvidas neles constituem em linha reta e ascendente nos acontecimentos, desde o início de todas as coisas, em Gênesis, passando pelos patriarcas, terminando em Josué, trazendo toda a sua família para o Egito. Jacó com mais de 70 pessoas. Em Êxodo encontramos o nascimento de Moisés, conduzindo uma grande multidão que viviam em escuridão no Egito, em escravidão, melhor dizendo, no Egito, para tomar posse da terra prometida em Canaã. Em Levítico nós temos as leis cerimoniais, as normas para os sacerdotes e os levitas representarem o povo de Deus e Deus ao povo. Toda a forma simbólica de representação, de remissão do homem caído para se aproximar de Deus, novamente através do sangue dos animais que eram derramados, apontando para o sangue de Jesus que seria derramado no Calvário. Em Números, temos o relato da trajetória de Israel no deserto, os seus constantes fracassos e as rebeliões do povo contra Moisés, Arão e até o próprio Deus. Temos toda a história da construção do tabernáculo, da organização das tribos, para montar e desmontá-lo. E um livro de acontecimentos muito fortes, né, como nós vimos. E por fim, vemos em Deuteronômio a repetição de várias instruções dadas por Moisés para a nova geração, que agora estava prestes a entrar na terra prometida de Canaã. Temos a nomeação de Josué como substituto de Moisés na liderança de Israel. Registra ainda a morte de Moisés e termina com esse relato tremendo. Veja só. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra, e
e em toda a mão forte e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Que coisa maravilhosa foi, né, a liderança de Israel. Coisa espetacular. E assim nós findamos, então, o estudo do nosso segundo módulo do nosso curso bíblico e teológico, encerrando aqui com o livro de Pentateuco. Nós nos encontramos em um próximo módulo, seguindo o nosso terceiro módulo. Você pode escrever aí embaixo os seus comentários e eu estarei olhando, te darei feedback assim que tiver como, tá? E eu desejo a você um continuar excelente de aprendizado, que você possa pegar esse panorama, essas diretrizes que estão sendo passadas a vocês e ler agora na sua Bíblia, fazer uma releitura, né? Não fique só nisso que nós estamos passando. Isso aqui é a direção para você entrar na Bíblia já com esse panorama, né, de direção. Como nós dissemos lá em introdução aos estudos teológicos, nós precisamos de um panorama antes, né, de um guia, antes de adentrarmos nas doutrinas bíblicas, nos relatos bíblicos, para que nós possamos, então, compreender todo o seu desenvolvimento, compreender como todas as coisas ali narradas aconteceram. Então, adentre a sua Bíblia, leia, baixe a apostila, tá, para você ler, consulte outros materiais, e assim você terá um excelente crescimento. Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.